Você já acordou no meio da madrugada com aquele aperto no peito, aquela sensação de que algo não está certo no seu casamento? Já se pegou observando seu marido e se perguntando quando foi que ele começou a parecer um estranho dentro da sua própria casa? Se você está assistindo este vídeo agora, é porque alguma coisa dentro de você está sussurrando que talvez o homem que dorme ao seu lado todas as noites não seja mais o mesmo que prometeu estar com você para sempre. E eu quero que você saiba uma coisa antes de continuarmos. Esses sentimentos que você está carregando não são fruto da sua imaginação. Não são paranoia. Não são insegurança sem fundamento. Quando uma mulher com mais de 50 anos, que dedicou décadas da sua vida a um relacionamento, começa a sentir que algo mudou, é porque ela desenvolveu uma intuição afiada que raramente erra. Você conhece esse homem há anos, conhece seus gestos, suas palavras, seus silêncios. E quando esses padrões começam a se transformar sem explicação, é natural que você se sinta perdida. Eu me chamo seu nome. E há mais de 15 anos, trabalho ajudando mulheres a navegarem pelos momentos mais difíceis dos seus relacionamentos. Já sentei com centenas de mulheres que chegaram até mim, carregando essa mesma angústia que talvez você esteja sentindo agora. A suspeita de que o amor da sua vida pode estar sendo infiel. E posso te dizer que, em todos esses anos, aprendi que existem sinais que não mentem, sinais que falam mais alto que palavras, e que uma vez que você os reconhece, não consegue mais fingir que não os vê. Hoje, eu quero conversar com você sobre 3 sinais específicos que podem indicar que seu marido está sendo infiel. Mas antes de falarmos sobre eles, eu preciso que você entenda algo fundamental. Reconhecer esses sinais não é sobre se tornar uma detetive dentro da sua própria casa. Não é sobre viver na desconfiança ou alimentar paranoia. É sobre honrar a mulher sábia que você se tornou e dar o devido valor à sua intuição. Você não chegou até aqui por acaso. Você não está assistindo este vídeo porque tem tempo sobrando ou porque gosta de drama. Você está aqui porque alguma coisa dentro de você está pedindo clareza. E eu quero te ajudar a encontrar essa clareza, mesmo que seja doloroso, porque você merece viver na verdade, não na ilusão. O primeiro sinal que quero compartilhar com você é algo que eu chamo de a mudança no ritual de intimidade. Deixe-me explicar o que quero dizer com isso. Quando um casal está junto há muitos anos, eles desenvolvem pequenos rituais de conexão que são únicos deles. Pode ser a forma como ele te cumprimenta quando chega em casa do trabalho. Pode ser aquele beijo de boa noite que vocês sempre trocaram antes de dormir. Pode ser a maneira como ele te toca quando vocês estão assistindo televisão juntos, ou como vocês conversam durante o café da manhã. Esses rituais são como a impressão digital do relacionamento de vocês. Eles se formaram naturalmente ao longo dos anos e se tornaram parte da linguagem do amor entre vocês dois. E quando um desses rituais muda drasticamente, sem uma razão óbvia, é como se algo estivesse interferindo na frequência da conexão entre vocês. Eu lembro de uma cliente que me procurou há alguns anos. Vou chamá-la de Helena. Helena tinha 54 anos e estava casada há 28 anos. Ela me disse que não conseguia explicar exatamente o que estava acontecendo, mas sentia que algo havia mudado. Quando eu perguntei para ela me descrever uma mudança específica, ela me contou sobre o beijo de boa noite. Durante quase 3 décadas, seu marido sempre se inclinava sobre ela na cama e dava um beijo demorado em sua testa antes de dormir. Era um gesto tão natural que ela nem pensava sobre ele, até que de repente ele parou de fazer isso. No começo, Helena achou que ele estava apenas cansado, ou talvez estivesse passando por uma fase difícil no trabalho. Mas semanas se passaram e aquele ritual continuou ausente. E quando ela mencionou isso para ele, de forma casual, ele reagiu com irritação,
dizendo que ela estava sendo dramática por causa de uma coisinha boba. Mas Helena sabia que não era uma coisinha boba. Era como se uma parte da linguagem do amor deles tivesse sido apagada. E sua intuição estava certa. Meses depois, ela descobriu que seu marido estava envolvido com uma colega de trabalho há mais de 6 meses. O que acontece quando um homem começa a direcionar sua energia emocional e física para outra pessoa é que ele inconscientemente começa a retirar essa energia do casamento. E essa retirada se manifesta primeiro nos pequenos gestos, nos rituais íntimos que vocês construíram juntos. É como se ele estivesse guardando essas demonstrações de afeto para outra pessoa. Então, eu quero que você pense: existe algum ritual de intimidade entre vocês que mudou recentemente? Algum gesto de carinho que ele costumava fazer e que agora não faz mais? Alguma forma de demonstrar afeto que simplesmente desapareceu da rotina de vocês? E quando você tenta conversar sobre isso, como ele reage? Com compreensão e abertura para reconectar, ou com irritação e desqualificação dos seus sentimentos? O segundo sinal que quero compartilhar com você é ainda mais sutil, mas igualmente revelador. Eu chamo de a alteração na disponibilidade emocional. Vou explicar o que isso significa na prática. Quando um homem está emocionalmente presente no casamento, mesmo que ele não seja o melhor comunicando seus sentimentos, existe uma qualidade de atenção que ele te oferece. Quando você fala com ele sobre seu dia, sobre suas preocupações, sobre seus sonhos, ele pode não sempre ter as palavras certas ou as reações perfeitas, mas você sente que ele está genuinamente presente. Você sente que suas palavras estão chegando até ele, que ele se importa com o que você está dizendo. Mas quando um homem está dividindo sua atenção emocional com outra pessoa, essa qualidade de presença muda. Ele pode estar fisicamente na mesma sala que você, pode até estar olhando na sua direção enquanto você fala, mas você sente que ele não está realmente ali. É como se ele estivesse sempre um pouco desconectado, um pouco distante, um pouco ausente. Eu me lembro de outra cliente que vou chamar de Márcia. Márcia tinha 52 anos e me procurou porque estava se sentindo invisível no próprio casamento. Ela me disse que seu marido não havia mudado drasticamente. Ele não estava sendo cruel ou, obviamente, negligente. Mas ela sentia como se estivesse falando com uma parede. É como se eu estivesse contando os detalhes da minha vida para alguém que está assistindo um filme na cabeça, ela me disse. Ele acena, faz ruídos de concordância, mas eu sei que ele não está realmente me ouvindo. Márcia começou a testar essa intuição. Ela começou a prestar atenção na qualidade da atenção que seu marido lhe dava. E percebeu que ele estava sempre ligeiramente impaciente quando ela falava, como se estivesse esperando que ela terminasse para poder voltar aos seus próprios pensamentos. Quando ela compartilhava algo importante, uma preocupação com a saúde da mãe dela, uma conquista no trabalho, uma reflexão sobre o futuro deles, ele respondia com frases genéricas, sem fazer perguntas de aprofundamento, sem demonstrar curiosidade real sobre os sentimentos dela. Márcia me disse que era como se ele tivesse construído uma parede invisível entre eles. Ele ainda cumpria suas obrigações como marido, ainda dividia as tarefas domésticas, ainda saía com ela nos fins de semana, ainda a tratava com cordialidade básica. Mas a intimidade emocional havia evaporado. E essa ausência de conexão genuína estava fazendo Márcia se sentir profundamente sozinha dentro do próprio casamento. Meses depois, Márcia descobriu que seu marido estava mantendo conversas íntimas diárias com uma mulher que ele havia conhecido em um grupo de exercícios. Eles não estavam fisicamente envolvidos ainda, mas havia uma conexão emocional profunda se desenvolvendo, e toda a energia emocional que ele costumava investir no casamento estava sendo canalizada para essa nova relação. Então, eu quero que você reflita:
Como está a qualidade da atenção que seu marido te oferece ultimamente? Quando você fala com ele sobre coisas que são importantes para você, você sente que ele está genuinamente presente e interessado? Ou você tem a sensação de que ele está apenas cumprindo o protocolo de ser um marido educado? Você se sente vista e ouvida por ele? Ou se sente como se estivesse conversando com alguém que está mentalmente em outro lugar? O terceiro sinal é talvez o mais difícil de aceitar, mas também o mais definitivo. Eu chamo de a mudança na forma como ele te vê. Deixe-me explicar o que quero dizer com isso. Quando um homem está completamente comprometido com o casamento, mesmo que vocês tenham seus momentos difíceis, mesmo que vocês discutam ocasionalmente, existe um respeito fundamental na forma como ele te trata. Pode ser que ele não concorde com você sobre determinados assuntos. Pode ser que vocês tenham personalidades diferentes que às vezes se chocam, mas existe uma consideração básica pelos seus sentimentos, uma valorização da sua perspectiva, um reconhecimento da sua importância na vida dele. Mas quando um homem começa a se envolver com outra pessoa, algo muito específico acontece na forma como ele enxerga a esposa. É como se ele precisasse justificar para si mesmo por que está fazendo o que está fazendo. E para fazer essa justificativa mental, ele inconscientemente começa a maximizar tudo o que está errado no casamento e a minimizar tudo o que está certo. De repente, coisas que nunca foram problemas se tornam questões irritantes. Características suas que ele costumava achar engraçadas ou até charmosas, agora se tornam motivos de crítica. Conversas normais se transformam em discussões porque ele está constantemente na defensiva. Ele começa a te tratar como se você fosse o problema no relacionamento, como se você fosse a pessoa que está impedindo a felicidade dele. Eu lembro de uma cliente que vou chamar de Sandra. Sandra tinha 51 anos e me procurou completamente confusa sobre o que estava acontecendo no casamento dela. Ela me disse que sentia como se seu marido tivesse acordado um dia decidindo que ela era uma pessoa terrível. Discussões sobre coisas banais, como que programa assistir na televisão ou onde jantar no fim de semana, se transformavam em brigas enormes, onde ele a atacava pessoalmente. Ele me fala que eu sou dramática por qualquer coisa que eu digo. Sandra me contou. Se eu menciono que estou cansada, ele diz que eu só sei reclamar. Se eu sugiro alguma atividade para fazermos juntos, ele diz que eu sou controladora. Se eu fico quieta, ele diz que eu estou de mau humor. É como se eu não conseguisse fazer nada certo aos olhos dele. O que estava acontecendo era que o marido de Sandra estava construindo uma narrativa mental onde ela era a vilã da história, para que ele pudesse se sentir justificado em buscar felicidade em outro lugar. Ele estava reescrevendo a história do casamento deles na cabeça dele, enfatizando todos os momentos difíceis e esquecendo completamente dos momentos bons. E Sandra sentia isso. Ela sentia que, de alguma forma, havia se tornado uma estranha indesejada na própria vida. O homem que um dia a havia escolhido, que havia prometido amá-la e respeitá-la, agora a tratava como se ela fosse um obstáculo no caminho da felicidade dele. Meses depois, Sandra descobriu que seu marido estava envolvido com alguém há mais de um ano. E durante todo esse tempo, ele havia estado projetando nela a culpa pelos problemas que ele mesmo estava criando no casamento. Então eu quero que você seja muito honesta consigo mesma sobre isso. Como seu marido tem te tratado ultimamente? Você sente que ele te vê com respeito e consideração? Ou você sente que ele te vê como um problema a ser tolerado? Quando vocês conversam sobre questões do relacionamento, ele demonstra interesse em resolver os problemas juntos? Ou ele sempre encontra uma forma de fazer você se sentir como se fosse a única culpada? Você se sente valorizada e respeitada por ele? Ou se sente como se estivesse constantemente tendo que se defender
ou se justificar. Agora, eu sei que reconhecer esses sinais pode ser devastador. Eu sei que pode ser tentador encontrar explicações, alternativas para cada um deles. Talvez ele esteja apenas passando por uma fase difícil no trabalho. Talvez ele esteja preocupado com a saúde. Talvez seja apenas a idade, ou o estresse, ou qualquer outra coisa que não seja o que eu estou pensando. E eu entendo essa necessidade de buscar outras explicações. Ninguém quer acreditar que a pessoa que ela amou e em quem confiou por décadas pode estar sendo desleal. Ninguém quer enfrentar a possibilidade de que o relacionamento que ela investiu tanta energia e tanto amor pode estar sendo traído. Mas eu também quero te dizer algo importante. Você não precisa de provas definitivas para honrar sua intuição. Você não precisa de evidências físicas para reconhecer que algo fundamental mudou no seu relacionamento. E você definitivamente não precisa de confirmação externa para saber que você merece ser tratada com amor, respeito e fidelidade. Deixe-me contar sobre uma conversa que tive com uma cliente que vou chamar de Regina. Regina tinha 55 anos e estava casada há 30 anos. Ela havia identificado todos os 3 sinais que acabei de descrever no comportamento do marido dela, mas estava relutante em aceitar o que eles poderiam significar. Eu tenho medo de estar enlouquecendo, ela me disse. Eu tenho medo de estar vendo coisas que não existem. E se eu estiver errada? E se eu destruir meu casamento por causa de suspeitas infundadas? Eu perguntei para Regina, se você pudesse voltar no tempo para 5 anos atrás e conversar com a versão mais jovem de você mesma, você diria para ela que está louca por se sentir amada, respeitada e priorizada no próprio casamento? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então ela me disse, não, eu diria para ela que ela merece se sentir assim. Então, eu continuei. Se você merecia se sentir amada, respeitada e priorizada 5 anos atrás, por que você não merece se sentir assim hoje? Essa pergunta mudou algo fundamental na perspectiva de Regina. Ela percebeu que havia se acostumado a aceitar migalhas de afeto e atenção porque tinha medo de enfrentar a verdade sobre o que estava acontecendo no casamento dela. Ela estava minimizando suas próprias necessidades e desqualificando sua própria intuição para evitar ter que tomar decisões difíceis. E eu quero que você se faça a mesma pergunta. Se você pudesse conversar com a versão mais jovem de você mesma, você diria para ela que está sendo dramática por querer se sentir amada e respeitada? Ou você diria para ela que ela merece um relacionamento onde não precisa questionar constantemente se é valorizada? A verdade é que, independentemente de seu marido estar sendo infiel ou não, os sinais que discutimos hoje indicam que algo fundamental precisa mudar no seu relacionamento. Porque mesmo que não haja uma terceira pessoa envolvida, você não deveria ter que viver com a sensação constante de que não é vista, ouvida ou valorizada pelo homem que prometeu te amar para sempre. Eu quero que você entenda que reconhecer esses sinais não é o fim da sua história. É o começo de uma nova fase, onde você escolhe honrar a mulher sábia e experiente que você se tornou. É o momento onde você decide que sua paz de espírito e sua dignidade são mais importantes do que manter um relacionamento que não está te servindo. E eu sei que isso assusta. Eu sei que pode parecer impossível imaginar sua vida de forma diferente depois de tantos anos investidos em um relacionamento. Mas eu também sei que você é mais forte do que imagina. Você sobreviveu a tantos desafios na vida, superou tantos obstáculos, aprendeu tantas lições. Você tem recursos internos que talvez nem saiba que possui. Deixe-me contar sobre o que aconteceu com Helena, a cliente que mencionei no início. Depois que ela confirmou suas suspeitas sobre a infidelidade do marido, ela passou por um período muito difícil. Houve momentos em que ela questionou se havia feito a coisa certa ao confrontar a situação.
Houve noites em que ela se sentiu completamente perdida sobre como reconstruir sua vida aos 54 anos. Mas Helena também descobriu algo surpreendente sobre si mesma. Ela descobriu que havia uma força dentro dela que estava adormecida há anos. Durante décadas, ela havia definido sua identidade principalmente através do papel de esposa. Mas quando esse papel foi questionado, ela foi forçada a redescobrir quem ela era como indivíduo. Helena começou a fazer terapia, não apenas para lidar com a traição, mas para se reconectar consigo mesma. Ela começou a praticar atividades que havia abandonado quando se casou. Ela voltou a pintar, algo que amava fazer na juventude. Ela se inscreveu em um curso de literatura, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. E gradualmente, Helena começou a se lembrar de quem ela era antes de se tornar a esposa de alguém. Ela se lembrou dos sonhos que havia colocado de lado, das paixões que havia negligenciado, da versão de si mesma que havia ficado adormecida durante décadas de dedicação total ao casamento. Hoje, 2 anos depois, Helena me disse algo que nunca vou esquecer. Eu descobri que a traição do meu marido não foi apenas uma traição ao nosso casamento. Foi também uma oportunidade para eu parar de me trair. Durante anos, eu me traí ao aceitar menos amor do que merecia, menos atenção do que precisava, menos respeito do que valia. O casamento de Helena não sobreviveu à descoberta da infidelidade, mas Helena sobreviveu. E não apenas sobreviveu, ela floresceu. Ela redescobriu sua própria identidade, reconstruiu sua autoestima e aprendeu a valorizar sua própria companhia. E isso não significa que toda mulher que passa por essa experiência precisa terminar o casamento. Algumas conseguem reconstruir o relacionamento junto com o parceiro, quando há arrependimento genuíno e comprometimento real de ambas as partes. Mas o que todas precisam fazer é parar de se trair. Parar de se trair significa parar de aceitar migalhas quando você merece um banquete. Significa parar de desqualificar sua intuição quando ela está te alertando sobre algo importante. Significa parar de ter medo de estar sozinha, a ponto de aceitar estar em um relacionamento onde você se sente sozinha, mesmo estando acompanhada. Então, independentemente do que você descobrir sobre seu marido, eu quero que você faça uma promessa para si mesma hoje. Prometa que você vai honrar a mulher que você se tornou. Prometa que você vai valorizar sua própria intuição e sua própria experiência de vida. Prometa que você não vai mais aceitar ser tratada como se fosse menos importante do que realmente é. E se você está assistindo este vídeo e reconheceu alguns dos sinais que eu descrevi, eu quero que você saiba que você não está sozinha. Existem milhares de mulheres passando pela mesma experiência que você. Existem milhares de mulheres que também estão questionando sua própria percepção, que também estão com medo de enfrentar a verdade, que também estão se sentindo perdidas sobre o que fazer. Mas eu também quero que você saiba que existem milhares de mulheres que passaram por isso e saíram do outro lado mais fortes, mais sábias e mais conectadas consigo mesmas do que nunca estiveram. Mulheres que descobriram que era possível reconstruir suas vidas mesmo depois dos 50, mesmo depois de décadas investidas em um relacionamento que não funcionou como esperavam. A vida não acabou para você. Na verdade, de muitas formas, ela pode estar apenas começando. Essa pode ser a fase da sua vida onde você finalmente aprende a se colocar em primeiro lugar, onde você descobre do que é capaz quando para de se diminuir para caber no relacionamento de outra pessoa. Eu quero terminar nossa conversa de hoje com uma imagem que acho que vai ficar com você. Imagine que o seu relacionamento é como uma fotografia que vocês tiraram juntos há muitos anos. Durante décadas, você olhou para essa fotografia e se lembrou de como eram felizes quando ela foi tirada.
Você guardou essa foto com carinho, você a protegeu, você a valorizou. Mas agora, quando você olha para essa fotografia, você percebe que ela está desbotada. As cores não são mais as mesmas, os detalhes estão borrados. E você se pergunta, essa fotografia ainda representa a realidade de vocês hoje, ou ela se tornou apenas um registro de algo que existiu no passado? Se você descobrir que a fotografia não representa mais a realidade, você tem duas opções. Você pode continuar se agarrando à imagem desbotada, fingindo que as cores ainda são vibrantes, fingindo que os detalhes ainda são nítidos. Ou você pode honrar a fotografia pelo que ela representou em uma fase da sua vida e se abrir para a possibilidade de tirar novas fotografias. Novas fotografias que mostrem quem você é hoje. Fotografias que capturem a mulher experiente e sábia que você se tornou. Fotografias que reflitam os novos sonhos que você pode ter, as novas experiências que você pode viver, as novas formas de amor e conexão que você pode descobrir. E essas novas fotografias podem incluir seu marido, se ele estiver disposto a se comprometer genuinamente com a reconstrução do relacionamento de vocês. Mas elas também podem ser apenas suas, mostrando a beleza da sua jornada individual, a força da sua capacidade de recomeçar, a sabedoria que você desenvolveu através de todas as experiências que viveu. O importante é que você não fique presa em uma fotografia desbotada, por medo de descobrir que cor as novas fotografias podem ter. Você merece viver em cores vibrantes. Você merece relacionamentos que te façam se sentir viva e valorizada. Você merece honrar a mulher extraordinária que você se tornou. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, se você se identificou com alguma das histórias que compartilhei, se você sentiu que não está sozinha na sua experiência, eu quero te pedir um favor. Compartilhe este vídeo com alguma mulher na sua vida que você acha que pode estar passando por algo semelhante. Pode ser uma amiga, uma irmã, uma prima, uma colega de trabalho. Porque às vezes, tudo o que uma mulher precisa é saber que alguém entende o que ela está vivendo. Às vezes, tudo o que ela precisa é ouvir que sua intuição não está errada, que seus sentimentos são válidos, que ela não está louca por querer mais do que migalhas de amor e atenção. E se você quiser continuar essa conversa, se você quiser explorar mais profundamente o que está acontecendo no seu relacionamento e como navegar por essa fase da sua vida, eu tenho recursos adicionais que podem te ajudar. Deixe um comentário abaixo me contando como este vídeo impactou você. Ou se você tem alguma experiência que gostaria de compartilhar. Às vezes, dividir nossa história ajuda outras mulheres a se sentirem menos sozinhas na jornada delas. Lembre-se, você não chegou até aqui para ser pequena. Você não sobreviveu a tudo o que sobreviveu para aceitar menos do que merece. Você não desenvolveu toda a sabedoria que desenvolveu para ignorar sua própria intuição. Confie em si mesma, honre sua experiência, valorize sua jornada e nunca se esqueça do quanto você vale. Até a próxima conversa e lembre-se, você é mais forte do que imagina, mais sábia do que pensa e mais valiosa do que qualquer relacionamento que não te faça se sentir assim.